Boa noite a todos. Chegamos hoje em nossa última aula de oncologia, aqui com vocês na turma H. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter ministrado essa disciplina com vocês e dizer que foi muito bom. Turma muito boa, excelente, que realmente construíram juntos o conhecimento a partir das bases que eu fui orientando. Então, obrigado a todos por esse tempo de convivência. Espero poder ministrar outras disciplinas com vocês para complementar a formação de cada um. Então, desde já, eu encerro essa disciplina da gente agradecendo muito por tudo. E hoje vamos falar de um assunto muito sensível, que é cuidados paliativos e o processo final da vida, a finitude da vida de um paciente oncológico, que não é fácil para ele, para a família e para a equipe que está ali lidando com os cuidados básicos daquele paciente. Então eu inicio com uma frase que diz assim: quem chegou até aí superou a dor com coragem e, acima de tudo, afeição. Sentimento por todos os pacientes oncológicos. É no centro de oncologia, principalmente na ala de cuidados paliativos, que a gente se depara com a realidade da vida e da fragilidade humana. Somos frágeis, somos vulneráveis a tantas coisas, que quando a gente se depara com situações como essas, de pacientes oncológicos em tratamento paliativo, é que nós percebemos quão é frágil a vida humana e como precisamos de cuidados, principalmente cuidados básicos e de assistência qualificada. Então, se nós estivéssemos na modalidade presencial, eu ia tentar conseguir uma visita técnica em algum centro oncológico, algum hospital de base para oncologia, para poder a gente ver se faria essa visita técnica para conhecer esse setor que é tão sensível para a gente. Porém, nós estamos nessa modalidade à distância, mas fica aqui todo o conhecimento que construímos juntos durante esse período. O que são cuidados paliativos? São cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade da sua vida. Então, só se faz cuidados paliativos naqueles pacientes que já não têm mais possibilidade de responder ao tratamento curativo. Os pacientes que clinicamente não estão evoluindo, que já têm uma deficiência imunitária muito grande e que aquelas células tumorais estão se multiplicando de forma rápida, acelerada, e o paciente já encontra-se debilitado, sem possibilidade de responder à quimioterapia, à radioterapia, ou sem indicação de uma cirurgia para a retirada do tumor. E quais são os objetivos dos cuidados paliativos? Promover a qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Promovendo essa qualidade de vida, a gente ajuda também a família a superar o momento de dor e a estar preparada para o luto, que é consequência da morte do paciente oncológico. Os cuidados paliativos também têm como objetivo aliviar o sofrimento do paciente, fazer com que ele não sofra tanto e que não se desgaste tanto ali na questão da fase terminal dele no ambiente hospitalar. Identificar precocemente situações possíveis de serem tratadas. Então, mesmo o paciente em cuidados paliativos, se houver alguma indicação de tratamento, ou para o câncer, ou para outro problema base de saúde dele, esse paciente ele tem que ser tratado. Então, por exemplo, é um paciente com câncer em estágio terminal que acabou desenvolvendo uma pneumonia. Então, tem que esse paciente ser submetido a um tratamento com antibiótico terapia para tratar aquela pneumonia dele, porque ele já está sofrendo ali os efeitos do câncer. Imagine você uma outra doença debilitante, como a pneumonia, no paciente imunodeprimido por causa do câncer. Então, com isso, tem que se tratar, havendo possibilidades de tratamentos
Não é porque esse paciente esteja em cuidados paliativos que vai deixar de tratar também outros problemas de saúde. Identificar precocemente situações possíveis de serem tratadas. Avaliar cuidadosamente e minuciosamente o paciente. É ter aquele olhar clínico, não é? É ter aquela sensibilidade de lidar com ele, de, ao realizar os procedimentos, ser o mais sensível possível para que não cause dor nem sofrimento àquele paciente. Tratamento da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Os cuidados paliativos eles servem para atender às necessidades básicas do paciente. Tratar a dor, auxiliar também nos problemas sociais. Então, nesse caso, a gente envolve a família como um todo, porque a família sofre junto com o paciente. E é importante a gente ver esse âmbito social, esse aspecto social de quem está cuidando, de quem é parente e também de quem está envolvido naquele processo de cuidar, e também atender aos problemas psicológicos do paciente. Um paciente em estágio terminal, ele tem muita ansiedade, muito estresse, apreensão, o medo da morte, a não aceitação da morte. Isso tudo vai alterar psicologicamente o paciente e é por isso que a gente tem que trabalhar esse equilíbrio emocional nele. E também atender às necessidades espirituais do paciente. De acordo com a sua crença, com a sua fé, com a sua religião, nós podemos disponibilizar algum guia espiritual, um pastor, um padre, ou outros líderes espirituais, de acordo com as necessidades do paciente e com o que o paciente ele peça para a gente. Então, aspectos gerais dos cuidados paliativos. Cuidados paliativos são administrados a pacientes que não têm possibilidade terapêutica de cura. A palavra paliativa, ela vem do latim pallium, que significa manto ou proteção. Então, é oferecer um manto, uma proteção ali, é ter cuidados redobrados, protegendo esse paciente de eventuais reações indesejáveis, dos efeitos da dor e do sofrimento agonizante ou penoso. Então, os objetivos de se cuidar de forma paliativa é evitar que o paciente sofra por meios penosos e meios que causam dores constantes a ele. Controle dos sinais e sintomas, reafirmar a importância da vida como um processo natural e entender que a morte também é um processo natural. Obstinação terapêutica, o que é isso? É que nos cuidados paliativos não se utilizem métodos para antecipar a morte, porque isso aí seria eutanásia. E a eutanásia a gente sabe que é um crime, né? Por lei, ela não pode ser praticada porque sob risco de pena para quem praticar a eutanásia nos serviços de saúde. É um tema muito controverso, porque a eutanásia, na verdade, quer dizer assim, a família não quer ver mais aquele paciente sofrendo tanto e acaba pedindo que se retirem todos os recursos médicos que estão sendo utilizados para manter a vida. Por exemplo, é quando se retira o ventilador, o respirador, a ventilação mecânica, é quando cessam as medicações que mantêm o paciente vivo. Então, isso aí é uma questão muito controversa, mas a questão da prática de eutanásia é crime. Tanto que nós vimos a história daquela médica aqui brasileira que foi condenada a muitos anos de prisão porque ela praticava eutanásia nos ambientes de UTI. E com isso, ela respondeu judicialmente. Então, a eutanásia é como se fosse assassinato, né? É antecipar a morte e ceifar a vida de um paciente que teria uma possibilidade de ter mais tempo de vida. Porém, nós não podemos também prolongar esse sofrimento do paciente de forma que ele conviva ali com meses e mais meses e até anos com sofrimentos penosos e dolorosos. Então é a questão do bom senso. Então é isso que a gente diz obstinação terapêutica.
E essas questões éticas, elas são muito assim evidentes na questão do centro oncológico, porque para a família, muitas vezes não quer ver o paciente sofrer muito, então eles autorizam que se defina os tratamentos do paciente. Porém, enquanto há vida, há esperança. Nós que temos fé, que temos confiança, que temos religião, sabemos que a esperança é a última que morre e a vida, enquanto ela perdurar, que não se façam meios de antecipar essa morte do paciente, até porque nós temos assim um Deus que nos está acima de todos e que nos vê de acordo com os nossos atos, as nossas atitudes. Ele com certeza irá nos pedir contas quando a gente chegar diante dele. Então, é oferecer o máximo possível de conforto ao paciente, é eliminar o sofrimento penoso, mas é também investir na vida e dizer que a vida vale a pena. Não é porque o paciente tem uma baixa expectativa de vida que a gente... Apoio familiar para enfrentar a doença, doente e sobreviver ao período do luto. Então a família ela tem que estar preparada, não é? Não é fácil. Porém, sabendo que aquele paciente tem baixa expectativa de vida, já tem que ser feito esse trabalho com assistência social, com psicologia, com a equipe de enfermagem para preparar essa família. E oferecer assistência integral ao paciente oncológico em fase terminal. Executar todos os procedimentos que foram prescritos, que a gente vai citar aqui um por um, e fazer com que esse paciente receba um atendimento qualificado. O processo de cuidar. A primeira coisa para quem trabalha em centro oncológico, principalmente na ala de cuidados paliativos, é acolher e escutar tanto o paciente, se ele pode falar, ainda expressar as suas vontades, como a família, e fazer esse processo de acolhimento e de escuta. Escutar as dores, os anseios, os desabafos, tudo aquilo que eles nos contam, nós devemos acolher com muito carinho e com muita atenção essas queixas deles. Técnicas de conforto no leito. Promover o banho no leito, a higienização do couro cabeludo, a higienização oral, a escovação dos dentes, a higiene íntima do paciente, a limpeza do leito, manter o leito organizado, limpo e de forma que o paciente se sinta bem e confortável. Porque já imaginou o paciente ali sofrendo os efeitos finais de um câncer e interno num ambiente inapropriado para ele, então isso vai agravar ainda mais o sofrimento dele. Conhecimento de algumas drogas, de alguns medicamentos que são utilizados para o controle da dor, e a gente vai falar deles daqui a pouco. E educação em saúde, porque à medida que eu educo o meu paciente e a família, e à medida que eu educo também os meus colegas de trabalho, de profissão ali do plantão, eu estarei promovendo saúde através da informação e da orientação correta. Então, o controle da dor. A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial dos tecidos. Um paciente com câncer, principalmente se for tumor sólido, por exemplo, carcinoma do pulmão, osteosarcoma, que é o tumor dos ossos, tumores na tireoide, no esôfago, que são muito dolorosos. Então, esses tumores sólidos, eles acabam promovendo muitas sensibilidades dolorosas ali naqueles tecidos aonde eles estão infiltrados. E, por isso, o controle da dor ele deve ser uma das ações primordiais no tratamento paliativo. E existem medidas farmacológicas e não farmacológicas para o controle da dor. Medidas farmacológicas são aquelas que a gente utiliza medicamentos, drogas para controlar a dor do paciente. E medidas não farmacológicas são medidas de relaxamento, de conforto, de massoterapias e de outras técnicas como acupunturas utilizadas para o controle da dor, que também são muito adotadas nos serviços de oncologia. Existe uma escala visual analógica para
mensurar o grau de dor do paciente. É uma escala que vai de 0 a 10, sendo que se o paciente se referir, quanto mais perto chegar do 0, é porque essa dor ela é leve ou é inexistente. E quanto mais se aproximar do 10, é porque é uma dor insuportável, é a pior dor possível que o paciente poderia enfrentar. Essa escala ela é muito objetiva, ou melhor, subjetiva, porque o paciente é quem vai referir. A gente pergunta: olha, seu João, a dor que o senhor está sentindo, se o senhor pudesse dar uma numeração para ela, sabendo que 0 é uma dor inexistente, 1 é uma dor leve, pouco intensa, e 10 é uma dor muito forte, qual número o senhor daria para essa dor que o senhor está sentindo? E aí o paciente é quem relata esse grau de severidade da dor. E a gente faz essa avaliação a partir dessas perspectivas, e também a gente avalia outros sinais e sintomas que nos dizem que o paciente está sentindo dor. Por exemplo, é aquela face sofrida, face de sofrimento, aquela sensação de choro fácil, aquele paciente que não está suportando, que está gemente. Ele não reclama, mas às vezes ele pode estar gemendo. Então você percebe que ele tem ali uma dor insuportável. Então tudo isso serve para a gente avaliar e mensurar esse grau da dor do paciente. Irei falar agora um pouquinho sobre as técnicas não farmacológicas de controle da dor. São exemplos de abordagens de tratamento que são utilizados no centro oncológico para fazer com que o paciente ele só vá para a medicação se não houver uma outra possibilidade de controlar essa dor. Então, técnicas de relaxamento, distração e imaginação dirigida. É quando você oferece alguns recursos ao paciente para que ele se distraia. É alguma revista, é a televisão, é um rádiozinho ali. São historinhas de quadros, de charges, de caricaturas. Tudo aquilo que possa distrair o paciente para que ele esqueça a dor ou que ele não perceba que está tendo aquela sensibilidade dolorosa, vai ajudar. É conversação, é aquela conversa terapêutica, você chega lá, tenta distrair o paciente através do diálogo, puxando assim alguns assuntos, por exemplo, da infância, da juventude, da vida do paciente. Vai ser muito bom para ele relembrar momentos importantes na vida dele e vai ser uma forma de distração. Terapia física por aplicação de calor em casos de espasmos musculares e dores, como a gente chama, dores nas juntas, nas articulações. Porque o paciente portador de câncer, ele tem muitas dores musculares e também nas articulações. E aí, os manuais já trazem para a gente essa questão da aplicação de compressas quentes, não é? Que é a aplicação de calores, porque isso vai evitar ou vai reduzir os espasmos musculares, vai controlar a dor do paciente e muitas vezes ele não vai precisar tomar, por exemplo, uma dose elevada de morfina. Se você conseguir controlar ou diminuir essa dor do paciente através dessa técnica de aplicação de calor, vai ser ótimo para ele. Terapia física por aplicação de frio em casos de dor músculo-esqueléticas, contusões e torções. Então veja só, se a questão da dor estiver muito relacionada com espasmos musculares e dores nas articulações, a compressa ela tem que ser quente. Se a dor for relacionada à musculatura esquelética, contusões, que são pancadas ali, o paciente no leito ele pode acabar se machucando, ele pode sofrer alguma torção também. Isso a gente pode aplicar uma terapia com frio ou crioterapia. Terapia utilizando compressas frias, úmidas, para controlar a dor. E nós temos também, já faz parte da realidade dos centros oncológicos, a acupuntura em casos de dor devido a espasmos musculares e outros problemas relacionados ao câncer também. Então, a acupuntura ela é um método complementar que auxilia no controle da dor do paciente. Massoterapia nos casos em que se deseja um relaxamento muscular e sensações de conforto. Então, qualquer um da equipe pode chegar lá no leito do paciente e promover uma massagem confortante para ele. O técnico de enfermagem ele pode fazer isso.
As massagens, elas ajudam a relaxar a musculatura do paciente e a dissipar os efeitos da dor ali sobre o corpo dele. Neuroestimulação elétrica transcutânea, isso aqui é um procedimento mais elevado, não faz parte da nossa realidade, também não é o técnico de enfermagem quem executa, certo? E com relação agora ao controle farmacológico da dor, é quando a gente utiliza fármacos, medicamentos de alta precisão, são medicamentos utilizados em centro oncológico, principalmente na ala de cuidados paliativos, para o controle da dor do paciente. Quando todos os outros métodos que a gente já falou aqui não surtirem efeito, o paciente ele vai ter que receber medicação para a dor. E essa medicação normalmente é prescrita pelo médico oncologista, que está lá escrita no prontuário do paciente, e a gente observa e segue a prescrição. Então, com relação às dores de intensidade leve a moderada, em que não há indicação de administração de opioides. O que são os opioides? São as drogas mais fortes, como morfina, diazepam, tramadol. Então aí existem aquelas drogas mais leves para as dores menos intensas, como dipirona, paracetamol, de 500 ou até menos, a dosagem 500 mg, podem ser administradas de 6 em 6 horas ou de 4 em 4 horas. Nós temos também diclofenaco de sódio, tenoxicam, piroxicam, nimesulida. A nimesulida é interessante porque ela, além de ser um analgésico, ela atua com propriedades anti-inflamatórias. Então, o paciente ali oncológico que tem dores por conta do câncer ou de outros problemas ali associados, ele pode receber nimesulida tanto como analgésico como anti-inflamatório. E por ele ser um anti-inflamatório, a recomendação é que a dosagem seja feita de 12 em 12 horas, de 50 a 100 miligramas naquele paciente. E existem os fármacos que são os opioides, ou são prescritos pelo médico quando a severidade da dor do paciente está de média a grave, a intensa. Então são dores fortes e insuportáveis, onde apenas os opioides mais fortes irão ali reduzir aquela dor do paciente. Nós temos codeína ou morfina, que podem ser administradas por via endovenosa, quando principalmente se deseja obter uma ação mais rápida daquele medicamento para controlar a dor do paciente. Nós temos o tramadol oral ou parietal, para ser administrado por via oral ou por via parietal, que seria o endovenoso ou intramuscular, certo? E nós temos fentanil transdérmico. O fentanil também é um potente analgésico, muito utilizado nos centros cirúrgicos, centros oncológicos, para controlar a dor do paciente. Ele pode ser administrado também por diversas vias de administração, conforme ali o médico sugerir a melhor via para o paciente. E depois que a gente administra o medicamento no paciente, nós precisamos avaliar a eficiência desse medicamento. Se a dor passou, se o paciente deixou de relatar a dor, se ele não relata, se ele parou de gemer, por exemplo, ou se ele parou de ter ali aquele desconforto no leito devido à dor. Então, sempre que a gente administra, isso serve também para outros medicamentos e para outros problemas de saúde. Sempre que a gente administra um medicamento, a gente tem que avaliar a eficácia e se aquele medicamento teve algum efeito a nível terapêutico para o paciente.